E aí, galera do Saltinho, estamos aqui com mais um episódio, eu e a Thaís. Oxi, cadê a menina? Ué, a bichinha sumiu? Ué, pera aí só um pouquinho que eu vou atrás dela e já volto. E aí, galera do Saltinho, estamos aqui com mais um episódio. Eu fui ali atrás da Thaís e encontrei ela escondida e eu gostaria que a Thaís se explicasse o motivo dela ter se escondido para vocês. Então, pessoal, eu me escondi porque eu cometi alguns erros. E aí eu lembrei que Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, eles também se esconderam. Então eu resolvi fazer isso também. Mas não é assim também, né? Não precisa ser assim. Então, existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo tendo feito algo de errado, eles não se esconderam. Então, vamos pegar o exemplo aqui de Zaqueu, né? Quem que era Zaqueu, né? Zaqueu era um bandido, era um ladrão, era um cobrador de impostos, era um político corrupto. E mesmo sendo tudo isso, quando ele soube que Jesus estava passando, o que ele fez? Ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho, né? Para poder ver Jesus. E até lá fala isso, fala lá em Lucas capítulo 19, versículos 5 a 7, fala, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para Zaqueu, que estava lá em cima da árvore, e disse: desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Então, não precisa se esconder, né? E tem vários outros exemplos também, que eu acredito que você também sabe de algum exemplo, como pessoas que fizeram tantos erros, né? É verdade, Dudu, realmente. Existem outras pessoas na Bíblia que cometeram vários erros mesmo, mas mesmo assim elas foram alcançadas por Deus. Por exemplo, nós temos Paulo. Paulo foi uma das pessoas que conheciam muito a Bíblia, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E ele perseguiu muitas pessoas que falavam sobre Cristo, sobre o Evangelho. Ele também consentiu, a Bíblia fala que ele consentiu com a morte de Estevão, mas num dado momento da vida de Paulo, ele tem um encontro mesmo com Cristo. E ali, todas as suas defesas, todas as suas perguntas e questionamentos a respeito da vida que ele tinha vivido, Jesus desarma ele mesmo e mostra que ele também era alvo da graça e do amor de Jesus. E esses dois exemplos, então, que nós trouxemos, de Zaqueu e de Paulo, são exemplos a respeito das pessoas que foram alcançadas por Jesus, independente do que elas fizeram em suas vidas. Assim como eu estava com vergonha de vir até aqui porque eu cometi alguns erros terríveis na minha vida, essas pessoas também tinham vergonha. Então, Dudu, eu queria assim que você falasse um pouco mais pra gente a respeito desse amor de Deus para as nossas vidas. Esses foram dois exemplos que você citou, né? Zaqueu, ladrão. Ladrãozinho! Corrupto. Paulo, um assassino que ia em casa perseguindo os cristãos. Esses são os dois exemplos que Deus ele demonstrou o seu amor incondicional. Esses são exemplos, como eu disse, né, de pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, independentemente do que eles fizeram. E Deus o alcançou apesar dos erros dele. Então, o amor de Deus que nós precisamos entender, ele é um amor incondicional. Ele não coloca condições. Nós não precisamos nos esconder, porque a Bíblia fala que o amor é incondicional. Como eu li sobre essa questão do que pode separar o amor de Deus da gente? Nada. Então, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, esse é um fato. Talvez você tenha machucado alguém, talvez você tenha roubado, talvez você tenha matado, talvez você tenha mentido. Enfim, não importa. O fato não importa o que você faça, Deus sempre nos amará. E outro detalhe também que nós precisamos entender nesse processo, Thaís, é que a Bíblia fala sobre esse amor que ele coloca para nós, ele nos dá incondicional, né? Mas também a Bíblia fala sobre o amor que nós devemos ter ao próximo. Então, a gente precisa entender esse amor, Thaís.
Não precisa fugir, não precisa se esconder. O amor de Deus é incondicional. Mas também tem um ponto que nós precisamos entender, é que é um dos maiores desafios, que é nós amarmos ao nosso próximo como Deus nos amou. Então esse é o maior dos desafios, que é até mesmo do segundo maior mandamento, que lá fala em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então a gente precisa receber desse amor de Deus. É assim que nós recebemos desse amor de Deus incondicional, a gente é capaz de estar amando ao próximo. Então, Thaís, esse é um desafio. Eu já tive esse desafio de amar ao meu próximo. Eu acredito também que você já teve, né? Ou tem um desafio de alguma pessoa que te machucou e você tem esse desafio de estar amando, né? Incondicionalmente, né? Sem colocar condições. Exatamente, Dudu. Eu tenho um caso assim na minha vida. Eu tive uma infância e uma adolescência muito marcada pelas fases em que meu pai ele abusou do álcool. E aí na minha família a gente teve algumas dificuldades com isso. Então eu fui crescendo com o meu coração com muitas dúvidas, com muitas dificuldades, porque o meu pai se tornou muito ausente em muitos sentidos. E quando eu me converti, quando eu conheci a Cristo aos 15 anos mais ou menos, todas as dúvidas que eu tinha sobre por que meu pai estava ausente, por que meu pai passou por tudo aquilo, por que nós tivemos tantas questões emocionais e financeiras dentro da nossa casa, todas essas dúvidas foram respondidas na Bíblia. Porque quando eu li Romanos, no capítulo 3, que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus e que não há um justo sequer, eu entendi que eu e o meu pai éramos uma mesma pessoa diante de Deus, com as mesmas falhas, com os mesmos pecados, e tudo que o meu pai tinha feito para mim, para o meu irmão ou para a nossa família, eu podia fazer da mesma forma ou até pior. Então, eu entendi que o meu pai também era alvo desse amor, também era alvo dessa graça e desse perdão como eu fui. E assim, o meu relacionamento com ele mudou completamente. Eu comecei a ver o meu pai também como um homem perdoado, como eu também fui. Então, eu queria trazer com esse testemunho uma realidade muito comum para as nossas vidas, que se nós temos algum pecado, alguma falha, algum erro que às vezes a gente acha que é imperdoável, que Deus não vai olhar mais para as nossas vidas por conta disso, isso é uma mentira. Deus, ele olha pra gente, ele nos perdoa e ele nos dá uma nova vida e nos dá um novo relacionamento com o próximo também. Porque lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 16, vai falar pra gente confessar os nossos pecados uns aos outros, para que a gente também ore uns pelos outros, porque assim nós também somos curados em nossos corações, em nossos relacionamentos. Então, pessoal, com esse testemunho eu queria realmente lançar esse desafio de nós confessarmos mesmo os nossos pecados, as nossas falhas, entendendo que Deus nos perdoa, independente de qualquer falha, de qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Porque lá em João, no capítulo 1, verso 19, vai falar que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não acredite na mentira de que você cometeu um pecado terrível que Deus não possa te perdoar, ou que um relacionamento não possa ser restabelecido por conta de um erro que você cometeu. Ele pode sim, porque Deus ele é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Não é mesmo, Dudu? É verdade. E tem um fato também que nos faz nos esconder, não só de Deus, mas um dos outros, é o peso que a gente leva desses erros, né? Desses pecados. Como você disse, Deus ele tira esse peso das nossas costas, quando ele perdoa os nossos pecados, quando ele demonstra o amor dele incondicional. Outra parte também dessa questão de peso, de pecados que a gente precisa também entender é que confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a gente precisa entender que esse confessar dos pecados uns aos outros, isso traz cura para nossa alma. Isso traz
leveza para a nossa vida. Então, isto é importante, que a gente também precisa entender isso. É claro, Dudu, que quando a gente fala sobre confessar os nossos pecados, a gente não pode confessar para qualquer pessoa. A gente tem que confessar para alguém que é da nossa confiança, alguém que a gente sabe que vai poder nos ouvir e nos ajudar nesse sentido. Então, você que está nos escutando agora, se você às vezes está com seu coração pesado, que você cometeu alguma falha, algum erro terrível, e você também iria fazer o mesmo que eu fiz, me esconder lá no começo do vídeo, eu peço a você procure alguém da sua confiança, pode ser seu pai, sua mãe, os tios aqui também, para você poder ser curado, como a própria Bíblia diz, a respeito disso que muitas vezes está machucando o nosso coração. E finalizando, né? A gente poder entender o que nós pegamos, né? Sobre o que nós falamos. Nós falamos sobre um Deus que Ele ama incondicionalmente, Ele não coloca condições para estar nos amando. Então, este é o fato. Não importa o que você faça, não importa o que aconteceu, Deus sempre nos amará. E como a Bíblia fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o outro fato também é que nós recebendo desse amor incondicional, a proposta é que a gente ame o nosso próprio também incondicionalmente, né? Do mesmo jeito que Deus nos amou. Para finalizar, Thaís, eu gostaria assim, de ler um trecho de uma música que fez muita diferença na minha vida, na minha adolescência. Uma banda chamada DC Talk. E a música, o nome dela é What If I Stumble? E que em português fala assim: mas se eu tropeçar, mas se eu cair. E a música continua falando: mas se eu perder meus passos e fizer todos de idiotas, o amor continuará quando o meu caminhar se tornar engatinhar? Mas se eu tropeçar, mas se eu cair, mas se eu tropeçar e mas se eu cair, eu ouço você sussurrar o meu nome. Você diz: meu amor por você nunca mudará, nunca mudará. Amém, Thaís? Amém. É isso mesmo, pessoal. O amor de Deus pelas nossas vidas nunca vai mudar. Independente do que eu ou você nós façamos nessa vida, o amor dele sempre estará disponível para nos perdoar e nos fazer pessoas diferentes. É isso aí, Thaís. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. See you later. Nossa! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo.